Você já parou para pensar que tudo o que conhecemos pode ser apenas a superfície de um mistério muito maior? O universo, com suas galáxias, buracos negros e fenômenos inexplicáveis, esconde segredos tão profundos que até mesmo os cientistas mais brilhantes se perguntam se algum dia conseguiremos desvendá-los por completo. E o mais impressionante, a cada nova descoberta, parece que encontramos ainda mais perguntas. Será que estamos sozinhos no cosmos? O que realmente acontece dentro de um buraco negro? E por que algumas estrelas simplesmente desaparecem sem explicação? Ao longo da história, tentamos compreender o espaço com nossas melhores ferramentas, da filosofia antiga aos telescópios mais avançados. No entanto, algumas respostas continuam escapando, deixando-nos apenas com pistas e teorias fascinantes. De civilizações alienígenas à verdadeira natureza da gravidade, exploraremos mistérios que desafiam nossa compreensão e podem até mudar a forma como enxergamos a realidade. Prepare-se para conhecer fatos fascinantes sobre o universo, curiosidades sobre o espaço e verdades ocultas que poucos ousam questionar. Mas, atenção! Algumas dessas descobertas vão desafiar o que você pensa saber sobre o cosmos. Então, está pronto para expandir sua mente e mergulhar nos mistérios mais intrigantes do universo? A humanidade sempre teve uma relação inquietante com o futuro. Desde os primórdios, o homem observa o céu, buscando nos astros respostas para o que está por vir. Oráculos, profecias e até mesmo algoritmos modernos tentam prever os próximos capítulos da existência. Mas a verdade é que o universo não entrega respostas de bandeja. O que nos aguarda? Um amanhã próspero ou um colapso iminente? O espaço, repleto de fatos fascinantes sobre o universo, permanece indiferente aos nossos anseios. E talvez seja essa incerteza que impulsiona a evolução. Afinal, se soubéssemos o destino final, ainda haveria motivação para explorá-lo? Seja na vida cotidiana ou nas grandes questões cósmicas, a incerteza do futuro é um combustível poderoso. Imagine se Nikola Tesla tivesse desistido por não ter certeza do sucesso de suas invenções, ou se os exploradores espaciais tivessem hesitado antes de pisar na Lua. Curiosidades sobre o universo e o sistema solar nos mostram que, apesar do caos aparente, há padrões a serem descobertos. E se existir uma ordem oculta esperando para ser desvendada? O avanço da ciência se dá justamente na busca por essas respostas, ainda que elas tragam mais perguntas. O universo pode parecer um grande enigma, e talvez seja essa sua verdadeira natureza. A cada nova descoberta, a linha do horizonte se expande, revelando ainda mais mistérios. O que nos reserva a próxima década? Uma revolução tecnológica? Uma nova teoria que reformule tudo o que sabemos sobre o cosmos? A verdade é que não há um roteiro definido. Mas uma coisa é certa: o conhecimento nunca foi tão acessível, e cada um tem o poder de explorar essas curiosidades fascinantes sobre o espaço. E se há algo que podemos afirmar com segurança, é que a morte, por mais certa que seja, também carrega seus próprios mistérios. A morte é um daqueles temas que a humanidade sempre tentou decifrar, evitar ou, pelo menos, entender. Reis construíram monumentos para desafiar o tempo, alquimistas buscaram o elixir da imortalidade, e hoje cientistas exploram a criogenia como uma possível rota para driblar o inevitável. Mas o universo não perdoa. Tudo que nasce, um dia, chega ao fim. Estrelas colossais explodem em supernovas, planetas inteiros são destruídos por colisões cósmicas, e até mesmo galáxias se fundem e desaparecem. O espaço é um palco de eventos extremos, onde curiosidades sobre o universo e o sistema solar nos lembram que, no fim das contas, nada escapa dessa regra cósmica. Se a morte é inevitável, por que nos preocupamos tanto com ela?
Talvez porque, diferentemente das estrelas, nós temos consciência do nosso fim. Mas essa consciência pode ser um presente, e não uma maldição. Pense nisso. Saber que o tempo é limitado nos força a aproveitar cada segundo. Grandes pensadores como Sêneca e Marco Aurélio já refletiam sobre a brevidade da vida, e hoje, neurocientistas exploram como a mortalidade afeta nossa psicologia e decisões. No espaço, vemos isso acontecer em escala universal. Planetas são engolidos, satélites colidem, buracos negros devoram sistemas inteiros. E no meio de tudo isso, aqui estamos nós, contemplando verdades sobre o universo e tentando deixar nossa marca antes que o tempo nos leve. Mas há algo intrigante nisso tudo. Se a morte é inevitável, por que algumas coisas parecem desafiar essa lógica? Há registros de estrelas que simplesmente desapareceram sem deixar vestígios, contrariando o que se espera de um ciclo de vida estelar. Alguns cientistas suspeitam que certos eventos cósmicos possam esconder mistérios ainda não compreendidos. E se a própria destruição pudesse ser apenas uma passagem para algo maior? Enquanto ainda não temos essa resposta, uma certeza permanece. Um dia, até mesmo o Sol encontrará seu destino final. O Sol, essa estrela que nos aquece e possibilita a vida na Terra, um dia se tornará nossa maior ameaça. Em aproximadamente 5 bilhões de anos, ele entrará na fase de gigante vermelha, expandindo-se ao ponto de engolir Mercúrio, Vênus e, possivelmente, a Terra. Os oceanos ferverão, a atmosfera será varrida para o espaço e qualquer vestígio de vida que ainda existir por aqui será incinerado. Parece um cenário apocalíptico digno de ficção científica, mas é uma certeza cósmica, uma das muitas curiosidades sobre o universo e o sistema solar que nos lembram da fragilidade do nosso lar. Mas esse não será o fim definitivo do Sol. Depois de sua expansão máxima, ele irá colapsar, expelindo suas camadas externas e formando uma nebulosa planetária. No centro, restará apenas um núcleo denso e quente, uma anã branca, uma espécie de esqueleto estelar que permanecerá brilhando por trilhões de anos até esfriar completamente. Durante esse processo, os átomos que um dia fizeram parte da Terra, e até mesmo de nós, serão espalhados pelo espaço, talvez para formar novas estrelas, planetas e até vida. Isso significa que, de certa forma, nunca desaparecemos completamente. Cada um de nós já foi poeira estelar, e um dia voltaremos a ser. A ideia de que o Sol tem uma data de validade pode parecer assustadora, mas também é um lembrete do quanto nossa existência é passageira diante do vasto cosmos. Sabendo disso, não seria sábio expandir nossa presença além da Terra? Afinal, se a história do universo nos ensina algo, é que tudo está em constante mudança e que nada é garantido. E, se olharmos para o céu à noite, podemos perceber um outro mistério intrigante. Porque ele é escuro, mesmo com tantas estrelas brilhando por aí. Olhar para o céu noturno é como encarar um quebra-cabeça incompleto. As estrelas parecem espalhadas de forma aleatória, sem um padrão óbvio, como se o universo fosse um caos sem sentido. Mas será que essa aparente desordem é real? Astrônomos já descobriram que estrelas e galáxias seguem estruturas surpreendentes, formando teias cósmicas gigantescas, conectadas por filamentos invisíveis de matéria escura. Algumas teorias até sugerem que pode haver uma mensagem codificada na própria disposição dos astros. Seria o universo uma imensa equação esperando para ser decifrada? A busca por padrões no cosmos não é recente. Civilizações antigas já ligavam pontos no céu para criar constelações e contar histórias. E hoje, os cientistas fazem algo parecido, mas com telescópios e supercomputadores.
Curiosidades fascinantes sobre o espaço nos mostram que a própria radiação cósmica de fundo, um eco do Big Bang, carrega flutuações que indicam uma estrutura subjacente ao universo. Se há uma ordem oculta, o que isso significa? Poderíamos um dia interpretar essas marcas como um código de um criador ou simplesmente como as impressões digitais do acaso cósmico. O mais intrigante é que, mesmo com bilhões de estrelas iluminando o universo, o céu ainda é escuro à noite. Isso parece contraditório, não é? Se o espaço é repleto de luz, por que não vivemos sob um brilho constante? Essa questão já confundiu astrônomos por séculos e leva a um paradoxo que pode revelar verdades profundas sobre a própria origem do universo. Se existem bilhões de estrelas no universo, por que o céu noturno não brilha como uma imensa parede de luz? Essa pergunta, conhecida como o paradoxo de Olbers, intrigou astrônomos por séculos. Se o universo fosse infinito e repleto de estrelas em todas as direções, cada ponto do céu deveria estar iluminado. No entanto, a escuridão reina, e a resposta para esse mistério nos leva a algumas das descobertas mais profundas sobre o cosmos. A explicação mais aceita está na teoria do Big Bang. O universo tem uma idade finita e está em constante expansão, o que significa que a luz de muitas estrelas ainda não teve tempo de nos alcançar. Além disso, a própria natureza do universo contribui para essa escuridão. A luz das estrelas viaja por distâncias imensas, mas à medida que o universo se expande, essa luz se alonga, tornando-se invisível ao olho humano. Esse efeito, conhecido como desvio para o vermelho, transforma parte da radiação estelar em ondas de rádio e micro-ondas, como a radiação cósmica de fundo, um vestígio primordial do Big Bang. Ou seja, o universo está longe de ser um vácuo escuro e sem vida. Ele está repleto de radiação, mas grande parte dela está fora do espectro visível. Essa descoberta mudou completamente a forma como entendemos o cosmos. O céu escuro à noite é uma pista de que o universo teve um começo e que continua em transformação. Mas essa não foi a única revelação que a exploração espacial nos trouxe. Ao longo da história, missões tripuladas e sondas não apenas desafiaram os limites humanos, mas também nos fizeram questionar o que realmente sabemos sobre o espaço e seus mistérios. Desde que o primeiro ser humano olhou para o céu e se perguntou o que havia além, a exploração espacial tem sido um dos maiores desafios da humanidade. Quando a missão Apollo 11 pousou na Lua em 1969, o mundo testemunhou um marco histórico, mas também gerou dúvidas intrigantes, como o fato de as estrelas não aparecerem nas fotos tiradas pelos astronautas. Isso não foi um erro ou conspiração, mas sim um efeito causado pela exposição da câmera e pela luz intensa refletida na superfície lunar. Esses detalhes revelam como o espaço ainda é cheio de curiosidades e fatos fascinantes sobre o universo, nos forçando a questionar até o que parece óbvio. Mas nem todas as descobertas foram feitas por missões tripuladas. Sondas espaciais, como a Voyager 1 e 2, continuam viajando pelo espaço profundo, enviando dados há mais de 40 anos. Esses pequenos exploradores robóticos já detectaram fenômenos estranhos, como a heliopausa, a fronteira onde o vento solar perde força e o espaço interestelar começa. Além disso, telescópios como o Hubble e o James Webb têm revelado imagens incríveis de exoplanetas, galáxias distantes e até mesmo colisões cósmicas que ocorreram há bilhões de anos. O universo é um livro infinito de curiosidades sobre o espaço e estamos apenas na primeira página. A cada nova missão, mais perguntas surgem. Poderíamos um dia encontrar vestígios de vida em Marte? O que realmente existe além do universo observável? E mais importante,
Para onde o cosmos está se expandindo? Foi exatamente essa última questão que levou Edwin Hubble a uma descoberta que revolucionaria toda a nossa compreensão do universo. Quando Edwin Hubble observou o céu com seu telescópio na década de 1920, ele percebeu algo que mudaria a ciência para sempre. As galáxias estavam se afastando umas das outras. Isso significava que o universo não era estático, como muitos acreditavam, mas sim dinâmico e em expansão. Essa descoberta levou ao desenvolvimento da teoria do Big Bang, que sugere que tudo o que conhecemos surgiu de um ponto incrivelmente denso e quente há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Desde então, o espaço continua se esticando, carregando consigo galáxias, estrelas e planetas. Um fato fascinante sobre o universo que ainda levanta muitas questões. A ideia de que o universo está se expandindo pode parecer abstrata, mas há evidências claras disso. O efeito conhecido como desvio para o vermelho comprova que a luz das galáxias distantes está se alongando à medida que elas se afastam de nós. Um fenômeno semelhante ao som de uma sirene que parece mudar de tom conforme se move. Essa expansão também significa que, no passado, tudo estava mais próximo e mais quente, reforçando a teoria de que houve um início. O que é mais intrigante é que essa expansão não está desacelerando. Pelo contrário, está se acelerando, possivelmente devido a uma força misteriosa chamada energia escura, outro dos grandes enigmas do cosmos. Mas, se o universo está em constante crescimento, qual será seu destino final? Ele continuará se expandindo para sempre até que todas as estrelas se apaguem, deixando um vazio infinito? Ou haverá um momento em que a gravidade o fará colapsar de volta para um ponto minúsculo? A resposta pode estar escondida em um dos vestígios mais antigos do Big Bang, uma relíquia invisível que permeia todo o espaço, a radiação cósmica de fundo. Imagine poder olhar para o passado, bilhões de anos antes da formação das estrelas, quando o universo era apenas uma sopa quente de partículas. Esse vislumbre do início de tudo é possível graças à radiação cósmica de fundo, um dos maiores tesouros da astronomia moderna. Descoberta acidentalmente por Arno Penzias e Robert Wilson em 1964, essa radiação é uma relíquia do Big Bang, um eco fraco que preenche todo o espaço. Ela prova que o universo já foi incrivelmente denso e quente, e sua existência é uma das evidências mais fortes da teoria do Big Bang. Essa radiação não pode ser vista a olho nu, pois está no espectro das micro-ondas, mas telescópios especializados conseguem mapear suas variações em todo o céu. Esses pequenos padrões de temperatura na radiação cósmica de fundo revelam pistas sobre a composição do universo primitivo e até ajudam os cientistas a estimar sua idade. De fato, sem essa radiação, muitas das nossas certezas sobre a origem e evolução do cosmos seriam meras especulações. Cada detalhe dessa assinatura do Big Bang reforça que o universo teve um começo e que continua evoluindo, expandindo-se a uma taxa misteriosa. Mas essa relíquia do passado levanta uma questão ainda mais profunda. Será que o universo já foi o lar de outras formas de vida? Se a radiação cósmica pode nos contar tanto sobre a origem do cosmos, talvez existam outros sinais esperando para serem descobertos. Sinais que poderiam responder à pergunta que nos persegue há séculos: estamos realmente sozinhos no universo? Desde que o ser humano olhou para o céu e percebeu a imensidão do universo, surgiu uma pergunta inevitável. Estamos realmente sozinhos? Com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas e trilhões de planetas, a ideia de que a Terra é o único lar da vida parece, no mínimo, improvável.
Cientistas de todo o mundo, incluindo os envolvidos no Projeto 7, busca por inteligência extraterrestre, dedicam suas carreiras a captar sinais que possam indicar a existência de civilizações além da nossa. Até agora, não encontramos uma resposta definitiva, mas a própria vastidão do cosmos sugere que essa busca está longe de ser em vão. A busca por vida extraterrestre não se limita apenas a captar sinais de rádio vindos do espaço profundo. Sondas já foram enviadas para planetas e luas do nosso próprio sistema solar em busca de micro-organismos que possam estar escondidos sob a superfície. A lua Europa de Júpiter e Encélado, de Saturno, possuem oceanos subterrâneos cobertos por uma camada de gelo, e há fortes indícios de que possam abrigar formas de vida, mesmo que microscópicas. Enquanto isso, exoplanetas em zonas habitáveis são estudados em busca de atmosferas semelhantes à da Terra, que possam sustentar organismos complexos. Se encontrarmos vida fora da Terra, isso mudará completamente nossa compreensão sobre o universo e nosso lugar nele. Mas, se há tantas possibilidades, por que ainda não fizemos contato com nenhuma civilização avançada? Será que estamos procurando no lugar errado? Ou será que há algo nos impedindo de encontrar respostas? Essa dúvida nos leva diretamente a um dos maiores enigmas da astrobiologia, o paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto e repleto de planetas potencialmente habitáveis, onde estão todos os extraterrestres? Essa é a essência do paradoxo de Fermi, um dos maiores mistérios da astrobiologia. Estimativas sugerem que a Via Láctea, sozinha, pode ter bilhões de planetas na zona habitável, mas até hoje não encontramos nenhuma evidência concreta de vida inteligente. Será que estamos isolados ou há algo nos impedindo de fazer contato? Essa questão levanta inúmeras teorias, desde a ideia de que civilizações avançadas se autodestroem antes de alcançarem viagens interestelares, até a possibilidade de que elas simplesmente não queiram ser encontradas. Uma das explicações mais intrigantes é a hipótese do zoológico, que sugere que civilizações mais avançadas podem estar observando a Terra sem interferir, como se fôssemos uma reserva natural cósmica. Outra possibilidade é que a comunicação interestelar seja muito mais difícil do que imaginamos, ou que extraterrestres utilizem sinais que ainda não conseguimos decifrar. Além disso, existe a hipótese assustadora do grande filtro, que sugere que, em algum ponto da evolução, a maioria das civilizações enfrenta um evento catastrófico que impede seu avanço. Se isso for verdade, a pergunta que fica é: será que a humanidade ainda não passou por esse filtro? Ou já escapamos dele? Apesar das incertezas, algumas pistas misteriosas já foram detectadas, como sinais de rádio inexplicáveis vindos do espaço profundo. Em 1977, um sinal específico chamou a atenção dos cientistas, uma transmissão forte e anômala que nunca mais se repetiu. Esse evento ficou conhecido como o Sinal WOW, e até hoje ninguém sabe ao certo sua origem. Em uma noite de agosto de 1977, um radiotelescópio captou um sinal misterioso vindo do espaço profundo. Ele era forte, incomum, e durou exatos 72 segundos antes de desaparecer para sempre. O astrônomo Jerry Ehman, que analisava os dados na época, ficou tão surpreso que circulou a sequência de números e escreveu "Uau" ao lado, dando nome ao evento. Desde então, cientistas tentam encontrar uma explicação para esse sinal, mas até hoje ninguém conseguiu determinar sua origem com certeza. Poderia ter sido uma transmissão extraterrestre ou apenas um fenômeno natural ainda desconhecido? O que torna o sinal WOW tão intrigante é que ele veio da direção da constelação de Sagitário, uma região do céu sem estrelas próximas o suficiente para serem suspeitas óbvias. Além disso,
Sua frequência estava na faixa do hidrogênio, um elemento fundamental no universo e um dos candidatos ideais para comunicações intergalácticas. Apesar de inúmeras tentativas, o sinal nunca mais foi detectado, deixando mais perguntas do que respostas. Se foi mesmo uma mensagem de outra civilização, por que não tentaram contato novamente? Ou será que simplesmente não conseguimos captar da forma correta? Até hoje, o sinal WOW continua sendo um dos maiores mistérios da astronomia. Ele reforça a ideia de que o universo pode estar repleto de sinais ocultos, esperando para serem decifrados. Mas não é o único enigma que já confundiu os cientistas. Em uma ocasião ainda mais impressionante, um planeta inteiro simplesmente desapareceu diante dos olhos dos astrônomos. Imagine um planeta inteiro sumindo diante dos olhos da ciência. Foi exatamente isso que aconteceu com Dagon, um exoplaneta que orbitava a estrela Fomalhaut, a cerca de 25 anos-luz da Terra. Descoberto em 2008 pelo telescópio espacial Hubble, Dagon foi inicialmente considerado uma das primeiras evidências diretas da existência de planetas fora do nosso sistema solar. No entanto, algo inesperado aconteceu. Anos depois, quando os astrônomos tentaram observá-lo novamente, ele simplesmente não estava mais lá. O que poderia ter causado esse desaparecimento? A princípio, teorias especulavam que Dagon pudesse ter sido um erro de observação, ou até mesmo um corpo celeste incomum que se camuflava no brilho da estrela Fomalhaut. Mas conforme novas análises foram feitas, uma explicação surpreendente surgiu. O planeta nunca foi um planeta. O que os astrônomos realmente viram foi, na verdade, uma gigantesca nuvem de poeira resultante de uma colisão catastrófica entre dois asteroides ou planetesimais. Em outras palavras, o que parecia ser um mundo sólido era, na verdade, um evento cósmico extremo em ação. Um lembrete de como o universo é imprevisível. Esse desaparecimento nos mostra que o espaço está longe de ser estático. Catástrofes acontecem o tempo todo, moldando o cosmos de maneiras que só agora começamos a compreender. E se um planeta pode sumir diante de nossos olhos, o que dizer das estrelas? Algumas, ao invés de explodirem em supernovas como esperado, simplesmente desaparecem, desafiando tudo o que sabemos sobre sua evolução. Estrelas nascem, brilham por bilhões de anos, e quando chega sua hora, explodem em supernovas ou colapsam em buracos negros. Pelo menos, é assim que a ciência sempre acreditou que as coisas funcionavam. No entanto, astrônomos começaram a notar um fenômeno intrigante. Algumas estrelas massivas parecem simplesmente desaparecer sem deixar vestígios. Em vez de explodirem como supernovas, elas somem do radar dos telescópios, sem nenhum sinal de detecção posterior. Esse mistério tem levado cientistas a questionarem se algo mais está acontecendo com esses gigantes cósmicos. Uma das hipóteses mais fascinantes sugere que algumas estrelas podem colapsar diretamente em buracos negros sem passar pela fase explosiva de supernova. Isso significaria que existem buracos negros fantasmas, surgindo sem qualquer aviso. Outra possibilidade é que essas estrelas estejam sendo obscurecidas por enormes nuvens de poeira cósmica, tornando-se invisíveis para nossos instrumentos. Se esse for o caso, será apenas uma questão de tempo até que novas tecnologias, como o telescópio espacial James Webb, consigam enxergar através dessas camadas e revelar a verdade. O desaparecimento de estrelas desafia nossa compreensão do ciclo de vida estelar e sugere que o universo ainda guarda segredos além da nossa imaginação. Mas esse não é o único evento estranho que já confundiu os cientistas. Algumas espaçonaves enviadas pela humanidade experimentaram mudanças de velocidade inesperadas ao passarem pela Terra.
algo que nem mesmo a física convencional conseguiu explicar completamente. Imagine lançar uma espaçonave ao espaço com cálculos extremamente precisos, apenas para descobrir que, ao passar pela Terra, ela ganhou uma aceleração inesperada, como se tivesse recebido um empurrão invisível. Isso aconteceu diversas vezes com sondas espaciais, e o fenômeno ficou conhecido como a anomalia da flyby. Durante manobras gravitacionais, quando uma nave usa a gravidade de um planeta para ganhar velocidade, algumas missões, como as sondas Galileu, NIA Shoemaker e Rosetta, apresentaram variações misteriosas na velocidade, desafiando o que a física previa. A princípio, os cientistas tentaram explicar essa anomalia com fatores como erros nos cálculos ou pequenas forças externas, mas nenhuma explicação se encaixou completamente. O mais intrigante é que essas variações ocorrem de maneira inconsistente, sugerindo que há algo que ainda não compreendemos sobre as interações entre a gravidade e o movimento de objetos no espaço. Algumas teorias envolvem a possibilidade de que efeitos relativísticos, ainda não totalmente compreendidos, estejam influenciando essas naves, ou que possa haver algo desconhecido na forma como a gravidade age em diferentes altitudes ao redor da Terra. Seja qual for a explicação, a anomalia da Flyby é mais um lembrete de que nossa compreensão do universo ainda está longe de ser completa. A gravidade, essa força invisível que mantém planetas em órbita e galáxias unidas, ainda esconde mistérios profundos. Afinal, sabemos como ela funciona, mas será que realmente entendemos sua natureza? Cientistas ao redor do mundo estão conduzindo experimentos avançados para tentar decifrar esse enigma, e um deles pode nos levar a respostas surpreendentes. A gravidade nos mantém firmes no chão, mantém os planetas em órbita e até controla o destino das galáxias. Mas, por mais familiar que pareça, essa força fundamental do universo ainda guarda segredos profundos. Diferente das outras forças da natureza, como o eletromagnetismo, a gravidade parece agir de maneira diferente quando analisada em escalas cósmicas e quânticas. Einstein a descreveu como a curvatura do espaço-tempo, mas essa explicação não se encaixa perfeitamente no mundo microscópico da mecânica quântica. Isso significa que ainda há algo que não entendemos completamente, um mistério que pode levar a uma nova revolução na física. Para tentar desvendar esse enigma, cientistas propuseram experimentos extremamente delicados. Um deles é a missão STEP, Satellite Test of the Equivalence Principle, que pretende testar se a gravidade realmente age da mesma forma sobre todos os objetos, como previu Einstein. Além disso, pesquisas em laboratórios buscam entender se a gravidade poderia ser influenciada por dimensões extras, algo previsto por algumas teorias que tentam unificar a relatividade com a física quântica. Se alguma dessas hipóteses for confirmada, nossa visão do universo pode mudar drasticamente. Com tantos mistérios ainda em aberto, uma coisa é certa: o universo está longe de ser completamente compreendido. Cada nova descoberta nos leva a novas perguntas, e é exatamente essa busca incessante pelo conhecimento que nos torna exploradores do cosmos. Agora que desvendamos tantos segredos ocultos do universo, é hora de refletir sobre tudo o que aprendemos e como isso pode transformar nossa visão do mundo e da própria existência. Depois de mergulhar nos mistérios do universo, a pergunta que fica é: o que faremos com esse conhecimento? Agora você sabe que o espaço não é apenas um cenário distante e intocável, mas um grande tabuleiro onde forças invisíveis moldam o destino de galáxias, planetas e até mesmo da humanidade. E se o universo ainda esconde tantos segredos, o que mais podemos descobrir?
Será que estamos preparados para as respostas que podemos encontrar? A ciência nos mostrou que nada é definitivo. O que parece impossível hoje pode ser uma realidade amanhã. Mas para isso, precisamos continuar questionando, explorando e desafiando os limites do conhecimento. Pense bem, se estamos apenas começando a decifrar os códigos do cosmos, quantas outras verdades ainda estão esperando para serem reveladas? Você acredita que a humanidade algum dia conseguirá desvendar todos os mistérios do universo? Ou algumas respostas simplesmente não foram feitas para serem encontradas? Se você quer continuar essa jornada e descobrir mais fatos fascinantes sobre o universo, inscreva-se no canal e ative as notificações. O espaço está cheio de perguntas esperando por exploradores corajosos, e talvez a próxima grande descoberta comece com você.